A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Tudo bem, está todo mundo acordado, todo mundo tomou café. Vamos meditar na palavra do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus 25, a partir do versículo 14, é a parábola dos talentos, a parábola dos 10 talentos. Mateus 25, do 14 até o versículo 30. A palavra do Senhor nos diz, eu estou com a tradução, com a King James Fiel, é a minha tradução aqui. Diz o seguinte: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos e negociou com eles e fez outros 5 talentos. E da mesma forma o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas, entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos, além desses. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas, entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui está o que é teu. Respondeu o seu senhor, respondendo o seu senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido com juros, o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, aqui na Tua presença, em Tua casa, e queremos pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ensine a Tua palavra, a Tua vontade nessa manhã. É o que oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, a parábola dos 10 talentos, na última quarta-feira, quem estava na escola, quem participa da escola de líderes, nós vimos o último capítulo do livro Multiplicação, que a gente já vem estudando há alguns meses, e o último capítulo era baseado exatamente, do livro lá, o capítulo 19, seja encontrado fiel, baseado nessa parábola dos 10 talentos. E essa parábola tem muito a nos ensinar. Ela está aqui registrada no Evangelho de Mateus como parte de um sermão de Jesus, de uma pregação de Jesus, conhecido também como sermão escatológico. Ele estava falando, ensinando sobre as coisas que viriam ainda acontecer, as coisas futuras, e falando de como seria o reino dos céus, como seria na sua vinda. Essa parábola está aqui logo após a parábola das 10 virgens, e após ela Jesus vai falar, de quando ele vier na sua glória e como será a separação, as ovelhas dos bodes, enfim, uns à direita, outros à esquerda. Ele fala nesse capítulo 25 muito sobre a sua vinda
e sobre como será então o reino dos céus, o grande julgamento, né, o dia do juízo final, como nós conhecemos. Pois bem, eu queria destacar apenas alguns pontos dessa parábola, agora pela manhã, para que nós estejamos refletindo sobre a importância da nossa fidelidade a Deus. Quero só fazer uma pausa e agradecer ao pastor Francis, né, que está aqui com a sua esposa, né, que sejam bem-vindos, né, estar aqui conosco nessa manhã. É um prazer, uma alegria receber vocês aqui, né? Recebam o nosso abraço aqui de longe, né? Depois a gente se abraça pessoalmente, né? Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem, então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que Deus entrega talentos a todos nós. Deus entrega talentos a todos nós. Os talentos aqui eram uma medida, né, de valor financeiro, né? Eram um valor da moeda da época. E, para vocês terem uma ideia, um talento representava muito, não era pouco. Às vezes a gente olha aqui, um recebeu 5, outro 2, outro 1, mas um talento representava muito. Era em torno do equivalente a 20 anos de trabalho da maioria dos trabalhadores daquela época. Um talento, né? Então, um talento, então se você for fazer a conta aí, 5 talentos, o que recebeu mais, recebeu o equivalente a 100 anos de trabalho do salário da maioria dos trabalhadores daquela época. Mas, para nós hoje, o que nós entendemos como talentos não são necessariamente os valores financeiros. Claro, aqui é uma parábola, então há um sentido figurado aqui, mas Jesus está ensinando aqui que cada um de nós recebe da parte de Deus talentos, são os nossos dons, as habilidades, mas eu diria que em primeiro lugar é a nossa própria vida, é o tempo que Deus nos dá, o tempo de existência aqui nessa terra. Nós recebemos talentos da parte de Deus, recebemos valores, coisas preciosas, valorosas. Todos nós recebemos talentos da parte de Deus. Isso mostra que Deus é um Deus que é fiel, que é justo, e a cada um de nós Ele entrega coisas preciosas. Como eu disse, além da nossa vida, Ele entrega o nosso tempo, Ele nos dá dons, Ele nos dá habilidades, Ele nos dá oportunidades de servir a Ele, de servir as pessoas. Então todos nós recebemos talentos da parte de Deus. Ninguém pode dizer, não, eu não recebi. Não, todos nós recebemos sim talentos, e a parábola nos ensina que Ele distribui a cada um segundo as suas habilidades, ou em outras traduções diz, segundo a sua capacidade. A um Ele entregou 5, a outro 2 e a outro 1, mas todos receberam. Isso mostra que Deus nos dá talentos, nos dá habilidades, Ele nos dá coisas preciosas, conforme a capacidade que Ele sabe que nós temos. Então ninguém pode se dizer que é incapaz, nenhum servo de Deus pode dizer que não tem capacidade de fazer algo, de servir a Deus, de fazer algo para o seu serviço, para a glória de Deus. Essa é outra verdade que nós aprendemos. Mas outra coisa que aprendemos, como eu falei, que um talento representava 20 anos de salário, né, de pagamento de trabalho, de um trabalhador comum daquela época. Nós podemos entender que tudo o que Deus nos dá é muito. Tudo o que Deus nos dá vale e vale muito. Os dons que Ele nos dá, por mais que alguém diga, mas eu não tenho o dom de pregar, eu não tenho o dom talvez de louvar, de estar aqui à frente cantando, o meu dom não é algo que se destaque, que esteja à frente. Todos os dons, tudo que Deus nos dá para servi-lo, é importante e é de grande valor para Ele. Todos nós recebemos de Deus, e principalmente do Espírito Santo de Deus, quando nós como crentes em Cristo, recebemos os dons espirituais, as habilidades, a capacidade que o Espírito Santo nos dá de servir a Deus, e cada dom que nós temos é muito precioso. Em Atos 1:8, Jesus disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo.
E seríamos então suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo desce ali em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, ele não desce apenas sobre os apóstolos, sobre os líderes da igreja. Ele desce, o Espírito Santo é derramado sobre todos. E aí o texto vai dizer lá que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos testemunharam, todos anunciaram as grandezas de Deus. Tudo o que Deus nos dá é muito e tem um grande valor. O tempo que Ele nos dá é muito importante, por isso Paulo vai dizer lá aos Efésios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que saber administrar bem o nosso tempo, saber cuidar bem do nosso tempo, aonde nós estamos dedicando o nosso tempo, como nós estamos administrando o tempo tão precioso, tão valioso que Deus nos dá. Pois pertence a Ele, Ele é Senhor do tempo. O tempo que Ele nos dá são oportunidades de servir a Ele. Jesus certa vez disse aos discípulos, sobre trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele estava alertando ali sobre a questão da vigilância, do cuidado com o tempo. Ele certa vez também disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós temos, irmãos, que refletir como tem sido a nossa dedicação, se temos feito o melhor, administrado da maneira melhor o nosso tempo para a glória de Deus. Por isso, tudo que Deus nos dá é muito precioso, tudo que Ele nos dá é muito valoroso. Tudo que Ele nos dá, o tempo que Ele nos dá, tudo que Ele nos dá é algo que é sempre muito em abundância, segundo a capacidade que Ele mesmo concede a cada um, segundo as oportunidades, as habilidades que Ele concede a cada um de nós. Mas ninguém pode dizer: mas eu não recebi, eu não tenho tempo. Às vezes a gente não diz, mas o meu tempo é tão pouco. Nós temos tempo. O que falta muitas vezes é administrar o nosso tempo, é saber cuidar do nosso tempo, é entender que o tempo que nós temos aqui foi dado por Deus. Ele é o Senhor do tempo, então nós temos que saber administrar, colocando Ele, as coisas dele como prioridade, como primeiro lugar em nossas vidas. Mas outra coisa que nós aprendemos aqui também, nessa parábola, é que tudo que nós temos não é nosso, pertence a Deus. Veja que Jesus começa contando a parábola dizendo que o reino do céu, versículo 14, é como um homem que ao viajar para uma terra distante chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. Todos os talentos, os dons, a vida, as habilidades, o tempo, as oportunidades, os nossos bens, as nossas conquistas, tudo que nós temos, na verdade, pertence a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade em compreender isso de maneira prática em nossas vidas. E aí, essa é a questão que muitas vezes afasta muitos cristãos do serviço a Deus. Porque nós estamos, muitas vezes, tão ocupados, tão atarefados, é uma correria tão grande para conquistar as coisas aqui dessa terra, os nossos bens, para conquistar um futuro melhor para a nossa família, conquistar aquela aposentadoria tranquila, para conquistar tantas coisas, para deixar aqui para os nossos filhos, nossos netos, e a gente está tão empenhado nisso. E não que essas coisas não sejam coisas boas e importantes, porém, essas coisas muitas vezes têm nos afastado da compreensão de que todas as coisas pertencem a Deus. Mesmo aquilo que nós conquistamos, como a gente diz, como fruto do nosso suor, isso pertence a Deus. E nós temos que observar, lembra daquilo que o apóstolo Paulo disse? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Será que toda a nossa correria, que todo o nosso empenho, todo o tempo dedicado a um trabalho, a juntar riquezas, será que tem sido de fato para a glória de Deus? Jesus contou uma parábola, do homem lá que produziu, seus campos prosperaram, produziram, e aí ele diz, a sua alma,
O egoísmo daquele homem falando de si para si mesmo. O que é que eu vou fazer? Já sei, tive uma ideia, né? Vou construir depósitos maiores. E vou dizer à minha alma: alma, tens em depósito para muitos anos. Come, bebe e folga. E Jesus termina aquela parábola dizendo: louco, insensato, o que você tem preparado? Se essa noite te pedirem a tua alma, o que você tem preparado e para quem será? Assim é aquele que é rico, né? Tem riquezas aqui nesse mundo, mas é pobre para com Deus. Lembra da igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, próspera, né? Está lá em Apocalipse. E aí a advertência, né, do Senhor Jesus para aquela igreja é que, apesar de eles serem ricos, prósperos, eles eram na verdade espiritualmente pobres, cegos, miseráveis e nus. Estavam totalmente, e diz mais, né? Totalmente despreparados, totalmente negligentes em relação a Deus. E o texto lá ainda vai dizer que Jesus, o Senhor da igreja, o dono da igreja, estava onde? Do lado de fora, batendo a porta, esperando que alguém ouvisse. Está lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse texto que a gente fala tanto para evangelizar, mas na verdade esse texto é Jesus dizendo à igreja de Laodiceia que ele ficou de fora. Mas era uma igreja próspera, era uma igreja rica, provavelmente era uma igreja que estava cheia de pessoas. Mas, irmãos, quando nós não temos a compreensão de maneira prática em nossas vidas que tudo que nós temos não é nosso, pertence a Deus, nós acabamos colocando o nosso foco, a nossa atenção, a nossa dedicação para as coisas que pertencem a Deus, porque tudo pertence a Ele, mas que não estão glorificando a Ele. E aí muitas vezes as coisas que poderiam abençoar, as coisas que são tão boas em nossas vidas, acabam deixando de ser bênção e sendo maldição, e sendo coisas que nos afastam do propósito de Deus. Porque tudo que nós temos, de fato, pertence a Ele, não é nosso. Tudo que nós temos, como diz aqui na parábola, pertence a Ele, nós pertencemos a Ele. É o que o apóstolo Paulo diz lá, quando ele fala sobre, em Coríntios, que somos templo do Espírito Santo. Ele diz: vocês não sabem que vocês não são mais de vocês mesmos. Nós somos morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Fomos comprados por um alto preço. E aí nós, como servos dele, como filhos dele, temos que entender que nós recebemos dele a responsabilidade de cuidar dos seus bens, como aqui na parábola, de cuidar de tudo que pertence a Ele, a começar da nossa própria vida. E se nós vivemos aqui, é o próprio apóstolo Paulo quem vai dizer, se a nossa esperança em Cristo é apenas para as coisas desse mundo, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa pátria está nos céus, a nossa morada está nos céus, a nossa esperança está guardada com Cristo. Nessa parábola Jesus está, como eu falei, ele está aqui no capítulo 25 de Mateus, falando do reino dos céus, falando de como será o nosso encontro com Ele, e Ele está exortando aqui a vigilância. O versículo 13, né? A gente lê a partir do 14, mas no 13, que ele estava encerrando a parábola das 10 virgens, ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas vamos lembrar de uma coisa aqui que a gente aprende muito cedo na vida cristã. A gente aprende, por exemplo, eu vou dar só um versículo como exemplo, em João 5:24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí a gente aprende o quê? Que a vida eterna começa não após a morte, mas começa aqui. Quando alguém ouve a palavra e crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem a vida eterna, isso é tempo presente. Ou seja, a vida eterna começa no nosso relacionamento com Deus, aqui nessa existência. Então, às vezes a gente olha para textos como esse aqui da parábola das 10 virgens e da parábola dos talentos. A gente olha às vezes para textos como esse e pensa: mas ainda vai demorar para Jesus voltar.
mas isso não tem a menor importância, sabe por quê? Porque a vida eterna já começou, nós já temos uma vida com Ele, Ele já habita em nós. O tempo que nós devemos entender é o tempo presente, o tempo de fazer a vontade de Deus, o tempo de a gente se dedicar e cuidar daquilo que Ele nos dá é hoje. É nesse sentido que eu estou falando, não que não tem importância, claro, a volta de Cristo, essa é a nossa esperança, mas o que eu quero dizer é que nós não devemos olhar para o tempo futuro, mas olhar para hoje, porque é isso que Ele nos ensina na sua palavra, que sejamos encontrados fiéis, que estejamos preparados, porque não sabemos o dia nem a hora que Ele virá, mas sabemos que Ele já habita em nós por meio do Espírito Santo, que nós já temos uma vida com Ele. Então não é apenas, Jesus vai voltar, Ele já está aqui em nossas vidas, Ele já se faz presente em nossas vidas. Então, o tempo que eu devo olhar para as coisas de Deus, o tempo que eu devo pensar em me preocupar com a responsabilidade ou as responsabilidades que Deus me dá, não é o futuro, é o presente, é hoje, porque esse é o meu tempo com Deus hoje, essa é a minha vida com Deus hoje. João 17, Jesus disse lá: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é conhecer a Deus, é ter relacionamento com Deus. A vida eterna, ela começa aqui nessa existência. Por isso que eu tenho que olhar para o hoje, olhar para essa parábola dos talentos e pensar que hoje, a minha prestação de contas com Ele já é hoje. O meu cuidado de administrar bem os talentos, aquilo que Ele me dá, é hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus diz: não endureçam o vosso coração. Esse tempo é hoje. Portanto, nós precisamos entender que tudo que nós temos pertence a Deus. Ele deu a cada um talentos, Ele deu a cada um habilidades, oportunidades, e tudo que Ele nos dá é muito, não é pouco, vale muito, é muito precioso. Então, como nós temos cuidado, como nós temos administrado tudo que Deus tem nos dado? E como eu disse, só para concluir, não vamos pensar num futuro, vamos pensar hoje, porque Deus está presente, Cristo habita em nós por meio do seu Espírito Santo hoje. Nós não sabemos quando Ele virá, mas nós temos que estar preparados constantemente. Essa é a observação que Jesus faz: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Hoje, a parábola das 10 virgens, a gente viu lá que 5 foram prudentes, estavam preparadas, tinham azeite de reserva ali, acontecesse o que acontecesse, elas estariam preparadas, mas as outras insensatas não, porque elas pensaram que o noivo ia chegar logo, e demorou, e aí elas ficaram de fora da festa, ficaram de fora, representando ali aqueles que ficarão de fora do reino dos céus. Então, irmãos, que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos observar, analisar, refletir como está a nossa vida hoje diante de Deus, como nós temos cuidado daquilo que Ele tem nos dado, da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos, como nós temos administrado tudo aquilo que Ele tem nos dado. Pertence a Ele, mas nós temos o privilégio de receber dEle, e teremos também a responsabilidade de estar diante dEle, prestando contas. Mas lembre, todos os dias nós estamos diante dEle, todos os dias Ele está conosco, Ele habita em nós, seu Espírito Santo habita em nós. Então nós temos todos os dias a responsabilidade de sermos encontrados fiéis ao Senhor. Vamos orar? Ficar de pé?